Produção Bem-vindos ao contínua. Lumicast. Oi, oi, gente. Mais um episódio do Lumicast. Tô de volta, né? Estive ali nos primeiros episódios. Hoje estamos com o sexto. Vamos conversar sobre um tema que está cada vez mais presente, né, nas estratégias das empresas de tecnologia. Agentes autônomos. Segundo a Gartner, até 2028, 40% das grandes organizações vão contar com agentes autônomos, atuando em fluxos de trabalho relevantes. Ao mesmo tempo, grande parte das arquiteturas tecnológicas e processuais atuais, especialmente em grandes corporações, seguem uma estrutura que pode estar ultrapassada em relação às novas possibilidades e necessidades que os agentes pedem. Muito se fala em inteligência artificial, mas a verdade é que estamos entrando em uma nova fase. Não é mais sobre sistemas que apenas respondem a comandos, e sim sobre arquiteturas capazes de tomar decisões, executar tarefas e interagir com outros sistemas de maneira assim quase independente. A gente discute sobre isso também hoje. Mas como isso funciona na prática de uma empresa? O que muda na arquitetura tecnológica, na segurança, no jeito de testar e experimentar? E, principalmente, qual é o impacto econômico disso para os negócios? Para responder essas perguntas, trouxemos duas visões complementares. De um lado, o olhar mais técnico sobre arquitetura tecnológica, o que as empresas precisam habilitar para usar em completude os agentes, e do outro, a visão estratégica e de negócio sobre valor, retorno e futuro. Se você é um executivo, gestor ou simplesmente curioso sobre o futuro do trabalho com a IA, este episódio vai te ajudar a entender por que os agentes autônomos não são mais ficção científica. Eles já estão moldando a próxima geração de empresas. Para entender melhor esse movimento e seus impactos, contamos com a presença de dois especialistas que estão moldando o futuro de agentes em grandes empresas e na Lume, né, gente? Xande, gerente de relacionamento aqui na Bom tá Lume. aqui mais uma vez. Valeu pelo convite aí, pessoal. E Marcos, Project Manager aqui na Lume. Prazer, pessoal. Primeira vez por aqui. Espero ser mais convidado. E vamos conversar. Vamos lá, então. Vamos. Antes da gente entrar nos temas principais, eu queria começar com uma pergunta relativamente simples. Qual o caso de uso de agentes que vocês acharam mais interessante até então? Rapaz, eu acho que a gente teve a lidar com uma certa empresa que o agente ele estava realizando um trabalho que era de verificação e validação de forma minuciosa, que uma pessoa estaria levando ali pelo menos um dia, realmente, né, para conseguir sair com todas as validações, e com trabalho e estruturação, aquele agente conseguia fazer isso em 10 minutos. Então, acho que esse foi o caso que mais impactou quando eu vi, né, essa saída, e eu falei, nossa, isso aqui vai mudar realmente o dia a dia das empresas. Legal. Boa. Eu vou dar um exemplo, acho que um pouco mais lúdico também, pra gente aquecer antes de chegar na parte técnica. Acho que quando a gente fala de agente de IA, tem um particularmente que é já uma plataforma, né, que é o Manus. Acho que, enfim, a gente Sim. utiliza para algumas coisas. E no meu lado pessoal, por exemplo, eu gosto muito de usar para planejar viagem. Então, tava utilizando ele para ver algumas cidades, enfim, alguns locais, assim, para fazer uma viagem. E ele funciona quase que como um concierge digital nessa aplicação. Então, ele permite com que você veja voos, hospedagem, restaurantes, programa ali para você, enfim, um roteiro de viagem. Então, é quase como se você tivesse uma agência de viagem robotizada, assim. Então, acho que é bem legal. E do lado profissional também, puxando um pouco a sardinha pro lado da minha área, né, de relacionamento comercial. Gosto muito dos agentes pensando numa ótica de operações de receita, né? Então, quando a gente olha para operações de vendas, marketing, atendimento, são operações que naturalmente têm muitos silos e que os agentes, eles, como essas entidades autônomas que conseguem realizar tarefas, eles podem ajudar a simplificar esse processo, né? Então, desde um agente que lê o que foi transcrevido na reunião, sumariza, traz insights, cria follow-ups e, sei lá, depois você conecta com outro agente que vai te ajudar a fazer uma proposta. Então, essas entidades com IA específicas para alguns contextos já chamam muita atenção e vai ser bem legal a gente falar um pouquinho sobre isso hoje. Legal, gente. Legal vocês trazerem essa perspectiva relativamente pessoal e ali dentro do trabalho e também de empresas que trabalham com isso, porque acaba tendo uma diferença de uma para outra, né? Hoje a gente está falando de um mercado de agentes que está incrivelmente grande. Sim. E se a gente falar aí, teve um estudo que recentemente saiu que 90% dessas empresas que falam que vendem agentes, na real, era só workflows automatizados que eles chamavam de agentes. Então é legal também vocês que estão assistindo prestarem atenção nos nomes que saem, que normalmente esses são os mais confiáveis, os de agentes de fato dentro do Sim. mercado, e não só um workflow aí automatizado. Mas vamos lá.
Vamos entrar num tema chamado agentes como uma ruptura de inovação. Interrogação ou exclamação, vamos descobrir isso agora, né? Vamos lá, começando para Xande. A história da tecnologia está cheia de paralelos do RPA ao Machine Learning. Vimos ondas que nasceram como promessas e depois transformaram operações. A pergunta que fica para você é: você enxerga agentes autônomos como uma evolução da automação tradicional ou como uma ruptura? Boa, acho que o Marcos vai poder me complementar muito bem nessa resposta também. Mas, assim, olhando numa ótica de negócio, e até quando a gente vai falar com os nossos clientes ou interessados aqui na Lume, eu acho que é, sim, uma ruptura, porque o RPA ele tem uma lógica de começo, meio e fim pré-estabelecida. Então, é basicamente você criar uma automação processual. Então, se acontecer A, faça B. Isso, lógico, em uma linha muito mais simplificada, né? Então, o RPA ele pode ser muito robusto, condicionais, enfim, uma série de nuances ali. Mas, em linhas gerais, é isso. É uma conexão simples que faça uma condição, se existir uma condição, faça X. Nos agentes, a gente tem uma perspectiva um pouco diferente. Por quê? Porque a IA, ela é um ser que tem uma memória própria, tem uma inteligência própria, então ela tem nos modelos de linguagem ali já um conhecimento adicional, né? Então, esse meio para realizar uma determinada tarefa, ele pode mudar muito. A depender do agente que você tem ali, de como essa IA está configurada, você tem um resultado, o meio para alcançar aquele resultado vai variar de acordo com o que está configurado. Então, a gente brinca que ele pensa, né? E não é nem só uma brincadeira, ele realmente pensa. Ele tem um tempo ali, um nome bonito, reasoning, que ele vai lá, pensa, reflete, olha como ele vai fazer com a melhor resposta, consulta as ferramentas que ele vai utilizar para responder aquilo. Então, essa nuance de ele poder refletir como melhor resolver o problema é algo que eu acho, sim, muito disruptivo quando a gente compara com um RPA. Legal. Veja, é interessante pegar nessa parte, só complementando, que é uma grande diferença entre uma automação de um workflow e você realmente ter um agente é exatamente o fator não determinístico que o agente traz. Quanto mais a gente vem evoluindo a presença da IA, mais o thinking process dela, a gente vai organizando esse, que já deixa de ser um LLM, né, passa a ser mais do que um large, né, ele começa a ter a capacidade de inferir coisas, tal qual como nós conseguimos inferir, né, de contextos e subcontextos. Sim. E isso é a grande diferença, porque um workflow vai agir sempre da mesma forma que você definir. Um agente ele vai ser capaz de reconhecer, de analisar e interpretar. Massa, gente. Isso faz bastante sentido também com o que a gente tem vivido aqui dentro da Lume e o que a gente também tem se desafiado para construir a partir de agora. Mas me diz, essa mudança é bastante processual e cultural. Muitos gestores foram formados em contexto em que a tecnologia era suporte, mas agora precisam colaborar com sistemas que atuam de forma mais ativa. O que muda na prática para líderes de operações, inovação e tecnologia? Quais competências precisam ser desenvolvidas para lidar com esse novo cenário? Nossa, boa. São muitas perguntas dentro de uma, né? Então, vamos tentar construir aqui em conjunto. De fato, eu acho que assim, os gestores usam muita tecnologia como suporte, mas é verdade também que isso varia muito de acordo com a qualidade do interventor também, né? A gente tem pessoas que utilizam tecnologia de maneira brilhante para inovações super radicais, disruptivas, então eu não encaro também só como, sei lá, fazendo um paralelo com vendas, só como usar um CRM de forma básica ali, que é para encher tarefas dentro do sistema. Mas eu acho que a IA, ela traz, assim, algumas mudanças que são muito, muito importantes na lógica de plataforma. Porque, primeiro, a gente fala muito de IA como plataforma, então tem muito a visão do ChatGPT e de outras que a gente sempre fala aqui, mas eu acho que a IA, ela abre um espaço para a gente repensar a forma como a gente trabalha como um todo, porque ela é muito mais uma competência do que uma plataforma. Então, por exemplo, a IA ela vai produzir de forma ampla uma capacidade de inteligência aumentada que a gente não via em outras plataformas. Uma conexão humano-máquina muito pessoal, né? Vai ter o contextual da empresa, com a especificidade dela, mas nós também, na nossa individualidade, vamos poder aumentar nossas competências de acordo com o que a gente utiliza ali. E isso abre espaço para a gente ter ciclos de aprendizado muito mais rápidos, na minha visão, reduzir silos em diferentes áreas, então utilizando ali a IA para otimizar processos e tarefas muito manuais, para que a gente tenha mais tempo para pensar, e até criar negócios, produtos, enfim, até no nosso próprio dia a dia, né, pessoal? A gente utiliza muito a IA para
prototipar, evoluir design, enfim, conseguir fazer entregas rápidas, até mais que o Marcos pode falar brilhantemente aí também, na parte de código, enfim, dentro dos nossos projetos. Então, eu acho que vão ter muitas mudanças relevantes quando a gente encarar a IA como uma competência. E aí eu quero passar a bola para Marcos aqui, mas depois a gente pode falar um pouquinho de quais são talvez as competências que os gestores precisam ter para essa nova mudança. Uma coisa que a IA faz bem assim, brilhantemente, é trazer uma grande facilidade em coisas que a gente tinha uma visão muito manual. O trabalho de um gestor geralmente se dá em várias reuniões, em acompanhamentos, em verificações de documento, em validações, coisas que hoje a IA é necessidade ela ser sua parceira nessa situação. É como você falou, a curva de aprendizagem, também a curva de acompanhamento é muito mais fácil hoje em dia. A gente traz essa visão, a gente tem, como você falou, vem surgindo várias IAs que são de transcrição, de acompanhamento, e eu acho que o ponto de virada, né, que no meu sentimento, que é onde as pessoas vão conseguir se sobressair, né, trazer essas novas visões e quais são os critérios que essas pessoas vão estar trazendo, é na capacidade de utilizar não só uma única ferramenta, mas o input de várias ferramentas em uma visão, tal qual como um agente, para sair com um output que realmente faça uma diferença e traga também a velocidade que a gente não tinha antes. Eu acho que esse é o ponto principal, né, onde os gestores, as pessoas que estão acompanhando tão próximo a essas mudanças, né, como você falou, a parte de código foi completamente reestruturada. Você não coda da mesma forma que você codava em 2020. Não, assim, a gente já tinha aquela brincadeira, né, que uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, ela nunca para de estudar. Sempre tem um framework, uma stack nova, mas agora é completamente inumano. Realmente, a gente precisa do auxílio da IA tá acompanhando com a gente. E você como gestor, você como um acompanhador, né, dessa questão, mesmo que seja na área de design, seja que na área de comercial, você vai precisar estar se utilizando dessas ferramentas para poder manter o ritmo. Porque é um dos pontos, né? Não vai parar agora. Isso realmente só vai continuar. Com certeza. Eu gosto quando vocês falam de IA como competência e de IA como habilidade, porque isso é um ponto muito chave, eu acho que disso tudo, né? Você ter um trabalho que seria feito em 10 horas, em ali minutos, como você falou de exemplo, Sim. é muito importante que isso não seja um exemplo para você estagnar, né? Para você só ficar visualizando ali o seu agente fazer tudo por você. É importante tornar isso sua habilidade, tornar isso uma competência, até porque as pessoas que estão por trás da IA hoje, elas não constroem os agentes Sim. com o objetivo de que eles fazem a gente ficar inútil, né? Eles constroem eles com o objetivo de que eles consigam fazer o que a gente está fazendo quando a gente não tem habilidade para fazer, quando a gente não está podendo fazer, quando a gente está dormindo, por exemplo. Sim. Daí a gente pode seguir com as próximas perguntas a partir disso. Ótima reflexão, meninos. Agora, a história mostra que toda nova tecnologia precisa de ambientes de testes seguros. A nuvem teve seus sandboxes, os aplicativos tiveram os betas fechados, e agora os agentes também precisam de espaços controlados para provar seu valor sem colocar a empresa em risco. Marcos, quais são as formas de testar os agentes, dosando a liberdade de experimentação com ferramentas já prontas e trazer escala e segurança para aplicações mais complexas? Trazendo um pouco da visão realmente do dia a dia do que a gente tem de trabalho, a gente tem tanto uma ferramenta interna da gente, que é o próprio Oli, tanto também o N8N, que são ferramentas de construção de workflows que permitem a criação e manutenção de um agente de IA dentro de um ambiente controlado. Você ali vai ter ferramentas de conexão a APIs e bancos de dados que você vai ter necessidade de gerar, né, num ambiente que a gente tem de desenvolvimento, ou de staging, para que você tenha o controle do que você está servindo de informação durante esse período de treinamento do seu agente. Porque esse é um ponto, né? Todos os agentes no início, eles vêm com o conhecimento básico que as IAs trazem. E, como eu comentei, e muito bem a gente trouxe, elas vão aprendendo e vão trazendo essa visão. Então, ambientes controlados de staging, onde você consiga apresentar de forma clara, específica, casos de sucesso e casos de críticos, onde a IA possa entender e aprender
né, o que é que ela deve decidir, o que é que ela deve tomar de visão em cada situação, são cruciais. E para isso, né, eu vejo muito a visão de um cliente que esteja disposto a gerar esses dados, disposto a guiar a IA nesse momento, né? No momento inicial é muito importante que essas empresas elas não sejam afobadas. Ah, vamos rápido, temos que seguir, porque um agente de IA é um agente poderoso, mas também é um agente que tem que ser muito bem organizado e treinado. Nós não codificamos um agente de IA, mas nós limitamos suas ações, nós limitamos seus acessos para que ele consiga agir da melhor forma possível sob as questões de controle. Com certeza. E esses agentes ali voltados para o próprio conteúdo e dados da empresa hoje está se tornando uma das coisas mais comuns de todas, né? A gente tem ali, sei lá, a Microsoft com seu, não lembro, Copilot A Studio. Copilot Studio. Exato, ferramentando, né, as empresas com seus próprios dados para criar esses agentes ali dentro do uso diário dos seus trabalhadores. Mas seguindo agora para Xande, de uma ótica de negócios, o que você enxerga que o mercado está enfrentando de desafios nesse tema e você acredita que a maioria das empresas tem uma forte cultura de experimentação? Boa pergunta. Acho que a maioria talvez seja forte, É né? forte falar, é forte falar. Mas assim, eu acho que as empresas no geral, todo mundo experimenta, seja você trabalhando numa empresa gigante ou pequena. Eu acho que o que muda, a depender do contexto e da cultura de inovação e agilidade que você tem, é a intensidade de experimentos que você faz. Então, no nosso caso aqui na Lume, eu acho que a gente tem, por exemplo, uma velocidade de experimentação alta. A gente testa muitas coisas, a gente tem o chapter, né, que é uma rotina nossa de aprendizado contínuo para cada área, que é compartilhado em conjunto ali também. Então, acho que esse é um ponto que, de fato, existe um receio, às vezes, para experimentar. Mas eu acho que quando a gente olha principalmente para os nossos clientes e possíveis clientes, existe também pensando em agente de IA, um receio, na minha visão, que é muito válido, que é o da governança, né, que complementa bem aqui o que Marcos trouxe. O Marcos já trouxe uma visão bem técnica, como é que a gente traz segurança para todo esse processo. Mas, por exemplo, hoje, às vezes, as empresas elas estão testando ferramentas de automação de processo ou até de criação de agente, como é o caso do N8N, Sim. que permite um pouco dos dois. Mas é uma ferramenta que, naturalmente, ela não foi pensada para você criar uma governança de IA ali dentro. Ela foi muito mais pensada para você ter velocidade, para times pequenos, pessoas assim, a nível individual. Ações específicas, né? Você gera ali com um objetivo, né, não tão abrangente, né, quanto geralmente a gente começa a trabalhar nessas visões. Perfeito. E aí, aí puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né, quando a gente fala do Oli, que é a nossa plataforma de construção e orquestra de agentes, o Oli ele já é um ambiente projetado por natureza para você ter essa governança. Então, no final do dia, você vai ter um inventário de agentes ali, você consegue delimitar a nível de hierarquia de acesso quem é que vai configurar aquele agente, quem é que pode utilizar, quem pode criar novos agentes, quem é que pode utilizar aquele aprendizado para criar um workflow. Então, esses pontos de segurança, acho que é um diferencial e que as empresas, quanto maiores, vão precisar ter também. Então, no nosso caso, que a gente oferece quase um white label personalizado e seguro, eu acho que a gente larga na frente. Mas, assim, independente do óleo ou não, eu acho que é muito importante testar, porque a IA ela já tem resultados legais, concretos, mas ela ainda está muito na superfície do que ela pode fazer. Então, acho que a gente ainda está meio que numa fase de brincadeira com a ferramenta, né? O tool and play nessa linha de disrupção. Então, acho que a gente precisa estar sempre colocando a mão na massa e ainda que um pouquinho desorganizado, vale a pena você ter contato ali e utilizar para seus processos. Não, com certeza. Eu acho que isso de experimentação também é relativamente importante agora, né, de que seja mais lento mesmo, como você falou, até porque a cada 6 meses a gente está sempre preparado para uma onda Sim. de inovações ali nesse mercado que vão trazer coisas completamente diferentes. Então, ter esse momento de onda para onda em que a gente consegue experimentar e relaxar um pouco, eu acho relativamente interessante. Não, nesse ponto é muito importante a gente ter esse playground, né? O N8N é um playground, você tá ali para brincar. O que você comentou de interessante da gente, né, é como é importante você ter a expertise técnica do que você quer chegar, né? A gente fez isso muito com o Oli, porque a primeira praticamente feature que a gente criou específica, que a gente trabalhou bastante,
foi a capacidade do toggle, simplesmente o on ou off da pessoa. Você quer que a IA tenha acesso ao conhecimento que a IA possui ou apenas os dados que você forneceu? Exatamente para ter esse controle. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez, né? Lá junto com o outro Xande, né? Seu Xará, que Sim. é o nosso engenheiro-chefe de IA, exatamente pensando nisso. Ok, gente, a gente vai criar um playground aqui. Então eu quero testar com os dados que a gente tem. Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos fazer essa função aqui logo. E aí é bem legal essa saída, né? Vendo que o quão importante é, no final, né? Nossas ideias iniciais estão se provando aqui. Até porque experimentação para experimentação não é muita coisa, né? O ideal é que seja uma experimentação controlada e rápida. Sim. E aí, para os melhores resultados. Mas vamos lá. No geral, existe sempre um ceticismo em relação ao verdadeiro ROI que essas ferramentas geram. Acho que passamos de um período do burburinho da inteligência artificial ser possivelmente uma bolha. Mas apesar de muito falado, os agentes de IA ainda estão sob uma lupa de ceticismo. Para os dois, essa pergunta, tá? Podem dividir, quem quiser começar. O que vocês podem contar para as pessoas que estão nos assistindo sobre casos de uso que trouxeram impacto real e prático? Boa. Eu vou trazer um caso inicialmente aqui que já é bem divulgado, acho que por nós e o próprio cliente também, que é o caso da Azuri na Copastur. Sim. O Copastur já tem um app, né, o Super App C+, que é um desenvolvimento da Lumi também. E basicamente a gente criou com eles a Azuri, que é uma espécie de concierge digital, né? Que é um agente que faz vários protocolos de consulta em diferentes lugares e ajuda o usuário ali, a Copastur enquanto uma agência de viagens corporativas, né? A, por exemplo, controlar despesas, a confirmar o voo, a entender o hotel, enfim, ajuda sobre o destino e etc. Então, é uma aplicação que a gente fez, inclusive, por meio do Oli também, e que tem um resultado significativo já em engajamento do usuário, retenção daquele usuário dentro da plataforma, que para qualquer empresa que cria ambientes digitais, são indicadores muito importantes, né? Porque o tempo que ele está utilizando ali, ele está deixando de utilizar um concorrente ou outra solução. Então, esse nível de atenção, ele mostra, enfim, um resultado muito legal. A gente tem outros exemplos, assim, mas eu acho que vale esse destaque. Até um abraço para João aí, espero que ele esteja assistindo, que é nosso parceiro no processo. Não, Zuri realmente, ela foi dos pilares de fundação, né? Onde a gente trabalhou em entender exatamente o que a gente precisava construir para conseguir fazer esse ecossistema dentro do próprio, né, da própria conversa. Temos também um caso interessante nessa visão, né? O quando se paga, né? É interessante você entender que a capacidade do agente com trabalho e organização é que ele não precisa fazer o que a gente chama de transbordo, que é a passagem, né, do contato do cliente para um ser humano. Quanto mais afinado e mais acesso a informações e funcionalidades, o agente ele não precisa falar, por favor, vou passar você para um ser humano agora. A gente está com o cliente tratando exatamente com isso, onde a gente está criando um agente que vai tratar do contato, né, aquele contato rápido de um saque, né, para a empresa, e o principal arcabouço dele é o acesso, pela primeira vez a empresa, né, viu essa oportunidade, é o acesso a praticamente todas as APIs, onde a gente vai poder estar deixando a gente fazer as movimentações. Um dos principais questões segunda via de boleto, modificações de dados de contrato. E como ele tem acesso às APIs, ele consegue enviar um e-mail para o contato e pedir o código. Então a gente tem uma autenticação, a gente tem a praticamente não necessidade nem da entrada do login no site. Uma comunicação via WhatsApp hoje em dia facilita demais, né? E é isso que a gente vê como o processo, né? Tipo, ok, daí a gente consegue trazer um grande valor para o cliente. E eu acho que vale ressaltar aqui também, um dos pontos importantes, é a manutenção do ticket do token, né? Sim. A maior parte das IAs, elas, tal qual como nós trabalhamos, a gente vai evoluindo e novos modelos, esse ticket vai ficando mais barato, porque a gente já utilizou várias colocações, várias visões e conseguiu evoluir a IA. A IA mais barata para se utilizar numa API da OpenAI é o GPT-5, sabe? Então, assim, em relação ao 4.1, por exemplo. Então, às vezes, em conversa assim,
Pô, mas eu não quero botar o 4.1 agora, vai ficar muito caro as coisas. Não, o 5, que é mais potente, é mais barato. Esse ROI vai aumentando em uma velocidade aí exponencial. Até é legal esse ponto, porque quando a gente falou de governança, mas até pulou um pouquinho essa etapa. E existe também muito essa governança quando você olha para o nível empresarial e aí você quer criar, por exemplo, no do seu time de TI, você quer criar um squad ali para testar projetos com IA. Se você não tem governança também sobre isso, o custo pode escalar muito rápido. Sim. E ele é meio que como custo de nuvem, né? Assim, ó, deixei tu consumir, agora paga o boleto. Então, a gente tem que ter o cuidado com isso. Tudo bem que algumas IAs, até para não pagar mal, tem já o limite, você compra a quantidade de tokens específicos e quando ele trava, ele permite você comprar de novo. Então, não é todo IA que é tão agressiva assim comercialmente. Mas isso é muito legal. E na Lume, como você falou do Oli, a gente é agnóstico, né? Você citou alguns modelos e a gente pode utilizar, lógico, a OpenAI, que é o ChatGPT, mas a gente pode utilizar o Cloud, pode utilizar o DeepSeek, o próprio Gemini. Então, isso também é legal a nível de estrutura, porque você não fica preso a um único fornecedor. Sim. Quanto mais preso você está com aquele único fornecedor, você acaba ficando limitado às competências que aquele modelo específico tem. Isso potencializa você em algumas coisas, mas acaba atrapalhando em outras também. Sim. Então, acho que isso é um ponto legal. E aí, fazendo mais um ganchinho aqui também, Turma da Liberdade, é que quando a gente nem falou muito das competências, mas assim, para a gente fazer qualquer projeto, Zuri, o que seja, enfim, e ter ROI, a gente precisa de duas coisas que eu acho que são muito importantes. A gente precisa de gestores que consigam delimitar muito bem qual é o lugar que se quer chegar. Então, por que eu vou utilizar o IA? Isso é muito importante a gente refletir, porque tem muito hype, mas não necessariamente é a melhor forma nesse momento para resolver aquele problema. E o segundo ponto, na minha visão, é ter a estrutura de dados, né? E dados já é falado há muito, muito tempo, mas não é incomum a gente entrar para fazer um projeto e pedir para a IA consumir os dados e os dados estão totalmente desestruturados, tem muita coisa que está vazio, o histórico não é coerente ali porque o input humano falhou em algum momento. Então, esse tipo de preparação pré-IA também faz muita, muita diferença. O conhecimento e a necessidade da ciência de dados, né, previamente a essa construção é extremamente importante, em quantitativo e qualidade, né? São duas coisas, assim, a IA precisa dos dois, de quantitativo e de qualidade. E eu fico muito feliz, né, da gente aqui dentro da casa ter sistemas próprios, inclusive de previsão, que tem um tratamento de dados bem legal, exatamente nem, né, voltando um passo atrás, que é do machine learning, né, exatamente pela capacidade da gente ter essa curadoria dos dados de uma forma bem legal. Eu acho que o que fica da reflexão de vocês é que IA não necessariamente igual a mais dinheiro. Né? Existe toda uma lista ali de necessidades, de estudo, de solução personalizada, quando você fala de óleo, por exemplo, que é necessário para que a gente entenda aonde o agente, na real, vai estar encaixando nisso tudo. Vamos agora para um outro mercado. Vamos olhar para as oportunidades no B2B, para a estratégia de dados, né, para esses agentes autônomos, para esse mercado em específico. A gente sabe que é impossível falar de inteligência artificial sem falar de dados. Então, Marcos, no contexto dos agentes, quais são as necessidades de estruturação de dados e quais são os desafios que você vem encontrando trabalhando com grandes corporações no tema? Perfeito, né? A sequência do que a gente acabou de falar. É muito curioso para a gente, quando a gente vai estar conhecendo a empresa, vai estar conhecendo a estrutura organizacional dela, e muitas vezes eles enchem o peito e nós temos 5 anos de dados aqui. E a gente vai ver são dados não estruturados, são dados não tratados, boa parte desses dados eles não são coesos, possuem propriedades faltando. Então, esse é um dos principais pontos que a gente chega, que a gente tem essa visão de uma empresa que infelizmente não tratou corretamente esses dados, e a gente também cai no outro lado, que é a empresa que não quer liberar esses dados, pelo receio que ela tem. E a gente trabalha nesses dois meios, né, procurando a melhor solução. Um importante que você tem para IA é que ela sempre precisa de dados de alta qualidade e em quantidade. É você pensar, né, você trabalhar com equipamentos de alta qualidade e
você consegue sair melhor, mas não é isso que vai definir. É como você utiliza. E é isso que a IA vai aprender da forma mais rápida, quando ela possui dados estruturados e tratados, guiados a realizar o que ela está sendo criada para fazer. Um dos exemplos que a gente tem muito disso foi a utilização de IA junto com Machine Learning para fazer uma previsão de vendas de uma das empresas que a gente já tratou, que de forma heurística a gente foi entendendo e a IA foi trazendo isso para a gente, que não era necessário trazer um canhão para matar uma mosca. Porque a gente conseguiu tratar os dados e organizá-los, ela conseguiu visualizar de melhor forma o fluxo, né, da repetição do ciclo das vendas. Isso fez com que a gente conseguisse prever com 95% de acurácia as vendas para o dia seguinte e também para a próxima semana. E assim, não seria possível se a gente não tivesse tirado todo o tempo para cuidar dos dados antes, sabe? E é até super interessante esse ponto do forecast, né? Por exemplo, tem uma pesquisa recente, eu não lembro agora dos créditos, se é da IBM ou de outra empresa, acho que é da IBM, falando um pouco sobre essa tendência dos CEOs pô, o principal desafio que eles elencaram é forecast. É você conseguir ter previsão de demanda, isso com segmentos e países diversos. Então, é muito importante essa ótica de olhar, análise de dados. A gente fala, né, lógico, que às vezes a empresa ela tem essa perspectiva, tem essa percepção de que os dados estão estruturados, mas depende de muitos fatores, né? Às vezes são profissionais que deixaram um legado ali que não foi tão legal e que para você reverter demora muito, porque se a gente pegar alguns dos nossos clientes, nossa, é uma imensidão de dados. Então, existe também do nosso lado, que eu acho que é até um exercício que você pode também complementar aqui, na parte do design thinking, de pensar o projeto, de a gente já ajudar o time de tecnologia, né, Marcos, a entender o que é que precisa ser olhado. Porque quando a gente pega um mar ali para trabalhar, não necessariamente a gente precisa contemplar o oceano todo, mas algumas piscinas, alguns canais ali específicos nessa analogia aqui, que o nosso time de design é quem descobre normalmente e diz pra gente, olha, você precisa ter essa visão para cá. Então, tem até uma pessoa que trabalha comigo também, que é o João, que já participou aqui, que ele tem muito essa metodologia que ele parafrasia dizendo que quando você quer desenvolver algo, você quer desenvolver um agente, pensa como se fosse construir um prédio, né? Então, você precisa da fase de arquitetura antes, você precisa desenhar, ter o material, o projeto executivo, você precisa saber o que é que você vai construir ali. E aí, depois, para o time de engenharia, para o nosso time técnico aqui com o Marcos, onde facilita demais o nosso processo de ir lá, colocar a mão na massa e perder muito menos tempo com testes, porque a gente já vai estar mais direcionado para o problema. Não é. Eu acho que quando a gente fala de design, talvez até um passo antes de todo o processo de design que a gente faz com as empresas, se faz o que Marcos falou da organização dos dados. Porque não é muito incomum a gente tocar todo um processo ali de design, a gente começar a estudar como isso vai funcionar tecnicamente, a gente descobrir que está tudo muito desorganizado em questão de dados e que isso vai ter um esforço e um tempo muito maior para ser realizado. Então, quando a gente volta para uma empresa, mostra para ela o valor dessa organização desses dados, a gente também tem em design uma visão mais clara de onde a gente consegue atuar com agilidade. Porque a gente consegue voltar ali um processo, de fato, que a gente chama de ágil, né? A gente consegue tocar todo o thinking, todo o escopo ali de imersão e ideação, e quando partir para o desenvolvimento, partir para a parte técnica, isso vai caminhar muito melhor. No geral, ainda existe uma dúvida sobre o real ROI que essas soluções entregam. Já passamos da fase de questionar se a inteligência artificial seria apenas uma moda passageira, mas mesmo com toda a visibilidade, os agentes IA ainda são vistos com bastante desconfiança. Na Lume, sempre focamos em fazer o que há de mais moderno de stack e arquitetura tecnológicos. Como as arquiteturas, estruturas e necessidades técnicas estão mudando para atender às necessidades dos agentes, principalmente no que tange escalabilidade, multimodalidade e segurança. É interessante ver, né? Como eu comentei, né, sobre a questão de desenvolvimento mesmo, né? Você não desenvolve mais como você desenvolvia 5 anos atrás. A gente já está se preparando para os próximos 5 anos. E isso quer dizer o quê? Esses ambientes que a gente cria, essas visões, esses acessos,
a gente está querendo sempre expandir e deixar aquela IA pronta para receber um maior fluxo de dados, para receber novos dados, novos inputs, novas vontades de outputs que a gente tenha, né? A gente tem clientes da gente que movimentam, né, serviços ali com 100 milhões de chamadas por hora. Então, a IA ela tem que ser escalável para isso, porque isso não vai diminuir, isso só vai aumentar. Então, a gente está preparando todas as estruturas, desde a fundação, que são a nossa arquitetura básica, essa arquitetura do futuro, para que a gente chegue nos próximos 5 anos e a gente já esteja pronto para isso. Então, a gente pensa em conexões de banco, em acessos para IA, em como ela vai responder, estrutura de dados, governança. E aí entra naquela questão, a segurança dos dados. É muito importante, principalmente a gente, né, como empresa, a gente está lidando com clientes que estão sempre preocupados com LGPD. Então a gente sempre também está estruturando os que a gente chama de sistemas de auditoria. A maior parte do que a gente estrutura e cria para uma arquitetura do futuro, ela vai possuir um sistema de auditoria de logs que são armazenados em questões de segurança para solidificar, né, em pedra ali o que é que realmente foi dito e estruturado pelaquela IA. E isso é uma visão que a gente precisa ter, porque quando a gente escala, as coisas saem do controle do minucioso, do micromanagement, né? Então, a gente está estruturando tudo para que a gente realmente possa, no futuro, estar relaxado no que a gente construiu e que ele vai resistir ao tempo. Com certeza, é porque até porque essa falta de estruturação vai doer muito mais no futuro, né? Quando a gente fala de IA dos agentes, a gente tem um poder de recursividade, de se autoalimentar, que é muito grande. Então, quando a gente parte ali desse princípio em que a gente está autoalimentando a nossa empresa, os dados da nossa empresa com dados ruins e mal estudados, Sim. a gente sabe que isso só vai se tornar uma bola de neve cada vez maior no futuro. Então, interessante. Legal, Marcos. Alguma coisa, Xande? Não, Pra acho que complementar. nesse ponto tá super bem respondido. Não, perfeito. Xande, vamos lá. Que conselho você daria para executivos e gestores que entendem a importância, querem testar, mas não têm a menor ideia do que priorizar, o que de fato vai agregar valor, como manter a governança dessa estrutura e o que você traria de plano de ação? Tá, boa. Também, muitas coisas pra gente endereçar, mas assim, acho que o começo de tudo é assim, comece pelo porquê. Por que você está mirando utilizar a IA naquele determinado processo? Como você acredita que essa competência vai, de fato, ajudar você a resolver um problema X? E aí, acho que até fazendo um paralelo com o growth, né, muito da área de vendas, marketing, etc., é você ter muito claro o que é que você quer alcançar com aquele experimento. Então, vou aproveitar esse exemplo para falar assim, você tem uma estrutura comercial, o que é que você quer alcançar com aquilo? Você quer ter melhor acuracidade de forecast? Você quer ter mais velocidade de atendimento para o seu cliente? Você quer diminuir o tempo de saque, por exemplo, no ponto que Marcos trouxe aqui? Então, você precisa ter um objetivo claro de como resolver. E eu acho que o ideal e aí a gente ajuda um pouco a mapear isso, é você achar um lugar que você tenha a oportunidade de começar pequeno, mas que o resultado daquilo seja relevante. Então, você começa pequeno, já tem um resultado pontual em um determinado contexto, e você sabe que se isso der certo, você consegue escalar e você vai ter resultados, assim, muito, muito legais. Então, essa é uma ótica que eu acho que é o começo de qualquer coisa. Não, é extremamente perfeito essa fala, porque ela traz uma visão de que Gabriel, né, sempre fala que é a entrega de valor. Você pode ter uma situação reduzida, né, você pode ter uma movimentação pequena, mas que entrega muito valor. E é nesse ponto, eu acho que onde você tem que tomar cuidado, né, na sua escolha do que realmente vai precisar ou não. Existe uma antiga brincadeira dos desenvolvedores, né, que você passa 7 horas automatizando uma tarefa que você faria em uma. Né? Muita gente acha que a IA é isso, e não é. Você tem que entender o agente de IA que ele não é dessa saída de uma velocidade rápida. Eu vou automatizar tudo aqui. Não. Você tem que, como gestor, como uma pessoa que quer ser disruptiva, você tem que entender o que vai estar trazendo
essa entrega de valor realmente nessa mudança, né? Porque você vai estar trazendo uma mudança de paradigma para aquela área, para aquela funcionalidade, para aquela necessidade. E eu acho que tem um ponto legal de viabilidade que a gente acabou falando muito, né, também, que é, beleza, definir um objetivo, quero ver agora se isso vai funcionar com IA, e aí você tem que refletir se isso vai funcionar com IA no meu contexto, que é o ponto que a gente falou, né, de tenho dados acessíveis, tenho dados de qualidade. Se a gente vai falar de forecast, por exemplo, se você tem 1 ano que seja ali de dados para você prever, vai ficar mais difícil do que se você tiver muito mais tempo ali de uma base, enfim, bem trabalhada. Então, esse ponto da viabilidade também faz muita diferença, precisa ser levado em consideração. E aí, eu acho que tem um público que a gente atende que é um público que empodera muito essas áreas de negócio, que é o seu time de tecnologia, querendo ou não. Então, acho que para projetos com IA funcionarem, é legal que, por mais que a gente falou de teste sozinho, teste na área, enfim, brinque ali, quando você vai fazer coisas estruturadas, é muito importante que você tenha um time de TI próximo, muito importante que você tenha um time de dados, que normalmente está dentro dessa diretoria também, para você conseguir, de fato, escalar com inteligência, com governança e aumentar suas chances de ter rastreabilidade do que você está fazendo e, consequentemente, você ter a métrica daquele ROI, né? Você, enquanto área de negócio, nesse caso, metrificar enquanto o time de TI, o time de dados, o time de inovação vai te ajudar a articular isso a nível de projeto no final do dia. Não é, quem diria que um dia na humanidade a gente estaria olhando para a IA e aprendendo com ela, né? Quando a gente fala dessa dificuldade de priorizar, dá para a gente olhar para como hoje os agentes de AI pegam um objetivo e dividem em tarefas para ensinar executivos a mirarem o objetivo e dividi-los em micro steps e vão fazer ele chegar lá. E aí fazer exatamente o que Marcos apontou, onde gera mais valor, onde eu começo. Agora, conversamos sobre o ponto de vista de negócios. Vamos lá, Marcos. Do ponto de vista técnico, o que é a primeira coisa que as grandes empresas precisam fazer para começar a gerar valor com os agentes de IA? Eu acho que entra bastante, né, da parte técnica ali, como a gente falou, né, nessa visão de dados, mas também é importante elas encontrarem os gargalos, né? A IA é excelente para dar vazão, dar aquele time que está sobrecarregado em análise, em estruturação, criação de documentos. É muito importante que as empresas tenham essa visão ampla, né, de como está funcionando os seus processos para que ela consiga encontrar esses gargalos. São nesses gargalos que você provavelmente vai ter pessoas em um quantitativo menor com grande conhecimento que vão poder estar trazendo esses para a IA e essa IA vai estar ajudando a dar essa vazão, né, que é necessária. Tecnicamente falando, né, o que é que a gente precisa nessas visões é processos bem definidos. São processos bem definidos. Quando você tem processos bem definidos, nós do time técnico conseguimos gerar, né, uma vazão, gerar um documento, gerar o processo final bem mais fácil e a gente consegue entregar valor com maior rapidez. Esse ponto até lembrei das minhas aulas de administração, né? Que quando a gente falava de revolução industrial e etc., não vou lembrar agora o nome do ator, acho que é Deming, talvez Edward Deming. Ele falava que ele trazia um estudo de manufatura que era, criou-se aquele hype na segunda revolução industrial, se eu não me engano, das máquinas substituindo os profissionais, enfim, entrando ali de fato dentro da indústria. E o que fez diferença para a indústria ter sucesso ou não era se a sua linha de produção já era eficiente por natureza. Então, se ela já estava organizada, quando você colocava a máquina ali, a máquina escalava aquela eficiência pra caramba. Mas quando você colocava a máquina num ambiente que era ineficiente, ele replicava a ineficiência. E você só gastava mais em escala no final do dia. Então, isso vale muito para a IA também. Por isso que bato mais uma vez na tecla de valorizar esses processos de pré-IA, de dados, de discovery, de desenho, porque às vezes também, puxando a orelha de alguns clientes aí, pessoas que a gente conversa, você quer ter uma entrega muito rápida para algo complexo, só que você não tem a fundação para aquilo ainda.
E ver valor em construir a fundação é muito importante, porque faz, de fato, muita diferença. E a gente tem, olhando para a história aí, uma série de exemplos em diferentes revoluções industriais que fundamentam isso também. Gente, então, hoje discutimos os desafios e as oportunidades que surgem, né, quando uma empresa começa a repensar a sua estratégia para operar com agentes autônomos. Falamos sobre alavancas de valor com agentes, arquitetura, dados, liderança e também vimos casos de usos práticos. O ponto central é: a adoção de agentes não depende só da tecnologia, ela exige mudanças estruturais na forma de pensar, planejar e operar. Marcos e Xande, muito obrigada por compartilharem as suas visões. E para você que acompanhou esse episódio até o fim, deixo uma reflexão final. Se amanhã um agente começasse a operar dentro da sua organização, ele teria os recursos e o contexto necessários para agir com autonomia? Então, gente, até o próximo episódio. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Que tenhamos muitos mais episódios interessantes como esse. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.